base nisso é dado um quadro que representa, na verdade, os experimentos, a quantidade molar e justamente a velocidade inicial com que essas reações ocorrem. Nós temos que, porventura, no primeiro experimento, que é o experimento número 1, nós podemos observar o quadro que nós temos o ião pelo sulfato, nós temos 0,080 mols, nós temos de concentração do primeiro experimento do meu ião iodeto de 0,034 mols, com uma velocidade média inicial de 2,2 vezes 10 elevado a menos 4 mols por segundo. Ok, no segundo experimento nós temos uma concentração de 0,080 mols do ião de peróxido de sulfato, que mais, na verdade, em 0,017 mols do ião de iodeto, com uma velocidade média inicial de 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 mols por segundo. Depois nós temos, no terceiro experimento, nós temos a molaridade de 0,16 do ião de peróxido de sulfato, que reage com 0,017 mols do meu ião de iodeto, com uma velocidade média inicial de 2,2 vezes 10 elevado a menos 4. Ok, senhores? Então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é justamente verificar as molaridades para sabermos justamente as quantidades aí de velocidade média inicial de cada experimento, justamente para verificarmos de que ordem é essa reação. Ok? Para uma análise bem simples, se nós tivermos um domínio de todas as quantificações, nós podemos observar pelo quadro que, se nós pegarmos o primeiro e o segundo exemplo aí, que são o primeiro e o segundo experimento da nossa reação química, nós vamos ver o seguinte, que se nós mantivermos o primeiro reagente, que é o ião de peróxido de sulfato, constante e duplicarmos o segundo reagente, vocês vão ver que nós vamos ter uma redução da nossa velocidade média. Desta feita, nós já podemos observar que o quê? Que, na verdade, essa é uma equação de primeira ordem em relação ao ião de iodeto. Desta feita, nós já podemos caracterizar que A é igual a 1. Da mesma forma, se nós agora pegarmos o experimento 2 e o experimento 3, olha o que nós fizemos. Nós mantivemos constante a molaridade do ião de iodeto e duplicamos a molaridade do ião de peróxido de sulfato. Só por essa observação nós já podemos ver que também houve uma elevação da velocidade média dessa relação. Portanto, senhores, a gente só pode observar que essa é, por ser uma equação global de primeira ordem, em relação ao ião de peróxido de sulfato, nós podemos já caracterizar que B é, na verdade, igual a 1 também. Então, desta feita, se A é igual a 1 e B é igual a 1, nós já podemos determinar que essa é uma equação cinética global de primeira ordem. Sendo uma equação cinética global de primeira ordem, então fica simples. Se nós estamos pedindo apenas para definir qual é a equação cinética global dessa reação química e depois calcularmos a constante de velocidade K, ok? Então vamos lá.
é igual a velocidade dividido por o ião do percurso sulfato vezes o meu ião do iodeto. Ok? Ainda mais. Vamos pegar nesse caso aqui, senhores, a minha segunda linha, para ficar mais simples. Então, a velocidade média na segunda linha era de 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 mols por segundo. Beleza? Qual a molaridade do primeiro reagente? Era justamente de 0,08 vezes o ião iodeto, que aqui era de 0,017. Ok, senhores? Portanto, a constante de K vai ser, na verdade, 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 mols por segundo sobre 0,080 vezes 0,017. Se vocês fizerem aí a calculadora científica de vocês, isso na verdade dá 1,36 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Ok, senhores? Logo eu tenho que é 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 ms sobre 1,36 vezes 10 elevado a menos 3 anos. Logo, K é igual. Ok, então, 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 dividido por 1,36 vezes 10 elevado a menos 3, isso na verdade é 0,808 alguma coisa, então é 0,81 vezes 10, 3 menos 4, menos 1, metros, menos 1, S, menos 1. Ok? Só que transformando isso para notação científica, nós teremos que é 8,1 vezes 10 elevado a menos 2, M menos 1, S menos 1. Ok? Mas você está achando difícil encontrar os valores de A e de B por essa forma apenas de analisar o meu quadro aqui de reações? Simples. Nós podemos calcular isso por uma razão das velocidades. Então vejamos o seguinte: se eu pegar a primeira velocidade dividido pela segunda velocidade, olha o que nós teremos. A primeira velocidade, na verdade, é 2,2 vezes 10 elevado a menos 4. A segunda velocidade é de 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Cancelando isso, que se é normal, 2,2 dividido por 1,1, isso na verdade dá 2. Ok. Vamos então usar essa razão? Ok. A velocidade, na verdade, vai ser igual à primeira concentração do primeiro experimento. Olha só, nós teremos o ião de percurso sulfato é justamente 0,080 elevado a A vezes D, que na verdade é o ião de iodeto, que é 0,034 elevado a B, dividido pelo segundo experimento, que é na verdade a molaridade do ião de percurso sulfato, que é 0,080 elevado a A, vezes a molaridade do segundo, que é o de iodeto, que é de 0,017 elevado a B. Tudo isso igual à razão aqui das minhas velocidades, que é igual a 2. Cancelando-se o que é normal, isso só me dá que a velocidade é justamente 0,034 dividido por 0,017, isso na verdade me dá 2 elevado justamente a B, que vai dar exatamente igual a 2. Então, se é 2 elevado a B, logo eu sei que B, na verdade, é igual a 1. Pois bem, se você desenvolver esse mesmo cálculo da razão das velocidades para o experimento número 2 e para o experimento número 3, nós também vamos encontrar nessa situação que A, desta mesma forma,